Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. O que será que Jesus quis dizer com isso? Qual o contexto, né? Em que situação isso aconteceu? Ele fez essa afirmação. A passagem do Evangelho nos conta o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se-lhe e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino do céu é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está em Marcos e está no capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O que será que Jesus quis dizer? Pois o reino do céu é para os que se assemelham a elas, as criancinhas, né? A pureza de coração. Todos nós temos um encontro marcado com aqueles a quem um dia já ofendemos ou por quem fomos ofendidos. Nós reencarnamos nesse processo de amadurecimento, de afinização com os nossos inimigos do passado. E para que esse processo se dê positivamente, como fator evolutivo e não como perda de tempo, como fator de estacionamento numa encarnação, Jesus nos dá uma pista, mais uma fórmula, mais um item da receita de bolo que ele apresenta em suas parábolas, em seus ensinamentos. A pureza de coração. A pureza de coração exclui toda ideia de orgulho e de egoísmo. É inseparável da simplicidade e da humildade. E esse exemplo de pureza verdadeira de coração só nos pode ser dado realmente por um exemplo, pelos exemplos de um espírito realmente puro, um espírito já evoluído, superior a todos nós aqui em provas e expiações na Terra, não é? Nós alcançaremos essa pureza e para isso reencarnamos para depurarmos cada vez um pouquinho mais as nossas imperfeições, as nossas animosidades e aprendermos a lapidar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ambição, a nossa vaidade e conquistarmos a humildade, conquistarmos essa pureza de coração a que ele compara com a simplicidade das crianças. E por que a infância é um emblema dessa pureza? Porque quando crianças, nós somos como um galho verde, pronto para sermos modelados e direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma das principais tarefas. E reparem que é desenvolver os potenciais daquela criança, daquele espírito que, apesar de experiente, de ser um espírito velho, com uma grande bagagem, está sob o véu do esquecimento.
Mas ele não deve ser dirigido pelos pais. Eles devem ser direcionados. Como um galho verde, ele vai crescer com as escolhas que vier a fazer na direção do sol, da luz, que é o que está na nossa essência, procurar sempre a evolução no caminho do bem. Mas os pais, muitas vezes, tendem a dirigir essas crianças, a dirigir o comportamento desses pequenos serezinhos, essas crianças, né, que são tão vulneráveis enquanto as personalidades não se acoplam na adolescência. E muitos pais tendem a querer fazer prevalecer as próprias vontades, as próprias escolhas sobre a criança. Querem dizer o que a criança deve seguir, deve fazer, ao invés de apresentar a elas as opções, ao invés de apresentar a elas as diversas oportunidades e orientá-las sobre a lei de causa e efeito, naturalmente numa linguagem infantil, mostrando a elas que cada escolha tem uma consequência. Se essas crianças forem tratadas com respeito, desde cedo, em contato com as leis morais, aprendendo a fazer o bem, a respeitar o próximo, aprendendo a fazer escolhas, porque saber escolher também é um aprendizado que, quando feito na infância, pode poupar aquele espírito de muitas desilusões no futuro. Quando a criança é orientada sabiamente pelos pais a avaliar: se eu escolher fazer desta forma, eu posso cair e me machucar. Mas se eu tiver cuidados com esse brinquedo, com essa brincadeira, com essa situação, eu posso conseguir realizar sem me machucar. Então, em todos os aspectos, as crianças podem ser moldadas no sentido de direcionadas, mas nós precisamos aprender a respeitar as escolhas delas. Isso não quer dizer deixar as crianças fazerem escolhas insensatas sem direção. Estamos falando justamente de dar a direção. Não quer dizer que os pais possam delegar à própria criança, que sabe muito pouco ainda do que está por vir, porque encarna sob o véu do esquecimento. Nós não podemos, deixa que ela escolhe, ela vai descobrir o que é melhor para ela. Quando pequeno, nós temos que dar a orientação. Nós temos que dizer: olha, isso não está certo. Você não pode desrespeitar o coleguinha. Vai trazer consequências para você. E nós, como pais e educadores, precisamos saber dizer não. Não, isso não está certo. Mas eu quero fazer, enfim, eu quero rabiscar essa parede, eu quero o brinquedo do meu amigo, eu não vou emprestar nada para ninguém, é tudo meu. Não, isso não está certo. Então, a direção que os pais dão o correto é você aprender a compartilhar os seus brinquedos com seu irmãozinho, com seus amigos. O correto é você não desrespeitar os seus amigos, porque assim você vai estar dando direito a eles de também desrespeitarem você, de também xingarem você, de também baterem você. Então, se você continuar nesse comportamento, isso vai trazer consequências
para você, você não vai mais poder fazer esse tipo de coisa, porque o seu direito termina quando começa o do seu coleguinha. Então, os pais precisam dar a direção, mas percebendo desde cedo qual é o gênio da criança. Porque esse gênio pode ser trazido, carregado de sequelas emocionais do passado, que não se sabe por quê, né? Com o véu do esquecimento, mas que pode trazer um espírito violento, pode trazer um espírito rebelde. E os pais, desde cedo, percebendo esse comportamento, têm que atuar para que a criança tenha a oportunidade de conhecer a si mesma, de compreender de que aquele gênio precisa ser dominado por ela mesma. E é aí que entra a orientação, o direcionamento dos pais, sem querer manipular a criança, sem querer que a criança seja o que os próprios pais gostariam de ser. Realizar na criança um sonho que é deles. Então, esse não é o caminho. O véu do esquecimento. É indispensável deixar no esquecimento os problemas superados e as provações vencidas para que reminiscências destruidoras não venham à tona, produzindo palavras e ações infelizes. Deixar no esquecimento problemas superados. Devemos ser cuidadosos na análise de nossas influências paternais junto aos filhos. Quer dizer, a maneira como nós tratamos os nossos filhos, as nossas crianças, refletem muito de um passado que a gente carrega e não se lembra, porque a gente sabe hoje que os núcleos familiares, em sua grande maioria, são compostos por espíritos que precisam se afinizar, muitos deles inimigos ferozes do passado, que vêm na condição de pais, de filhos, de mãe, né? E o comportamento do pai e da mãe tem que refletir já a serenidade, a bondade, o acolhimento àquela criança. E nós, com o nosso exemplo de comportamento, precisamos ser cuidadosos nas influências que a gente vai deixar para os nossos filhos. Se a gente só grita em casa, se a gente só grita com a criança, se a gente só grita com o nosso cônjuge, se para nós é tudo a ferro e fogo, que exemplo que nós estamos dando? Se a criança é sempre punida por um erro, ao invés de orientada, ao invés de esclarecida por que ela errou, nós precisamos ter muito cuidado como pais e educadores na análise do nosso próprio comportamento que está sendo exemplificado para aquele espírito que pode estar ali para fazer as pazes comigo. E muitas vezes, muitos pais acabam enaltecendo a rebeldia da criança, a agressividade, porque é o que eles encontram de exemplo dentro de casa. A reencarnação e a atividade proporcional do princípio inteligente. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradativamente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Não podemos esquecer que nossos filhos não são livros em branco, mas almas antigas com enorme bagagem. São individualidades. Devemos ser cuidadosos na análise de nossas influências. Aqui nós temos a imagem de um processo no plano espiritual de miniaturização
miniaturização do perispírito, para que o espírito reencarne. Então, os amigos espirituais, os guias, os nossos mentores fazem todo um processo, auxiliam nesse processo, inclusive do véu do esquecimento daquele espírito, enquanto o perispírito vai se miniaturizando, às vezes a língua enrola, né? Para nova encarnação. Então, ele é um espírito antigo. E ele vai esquecer o passado, a bênção divina do véu do esquecimento, para que nós possamos pôr em prática se realmente aprendemos, se evoluímos, se progredimos, se perdoamos realmente aquele nosso inimigo que vai estar na nossa reencarnação perto de nós e que nós temos como, né, compromisso, meta de encarnação, a afinização. E quando esse espírito nasce, né, como nosso filho, a ternura materna nesse processo de afinização de todos os espíritos que envolvem aquele núcleo familiar, ela é fundamental. A maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Em especial a ternura materna, a afetividade do feminino tem um papel muito importante para a serenidade daquele espírito que nasce como filho. E eu vou comentar com vocês a história de Segismundo, que está no capítulo 13 de Missionários da Luz. Vocês devem conhecer, se não conheçam, leiam o livro inteiro, mas particularmente o capítulo 13 nos conta a história de Segismundo, que era um espírito pronto para reencarnar, estava passando pelo aquele processo de miniaturização do perispírito para reencarnar, e haveria a fecundação do óvulo naquela noite. Os amigos espirituais iam ajudar nesse processo, magnetizando o óvulo, o espermatozoide, para que tudo ocorresse da melhor maneira naquela reencarnação, naquele processo reencarnatório. Só que Segismundo havia sido um criminoso no passado, e o homem que o receberia como pai, Adelino, que seria o pai dele nessa nova encarnação, foi vítima dele no passado, num passado muito difícil, muito traumático, e Segismundo, já bastante modificado, arrependido, havia combinado com Adelino, antes de Adelino reencarnar, os dois haviam se perdoado e Adelino havia concordado em receber Segismundo como filho. Só que, reencarnado sob o véu do esquecimento, Adelino não conseguia vencer digamos assim, não conseguia vencer a si mesmo quanto à questão de ter filho. Ele estava totalmente reticente. Toda vez que Segismundo se aproximava em desdobramento do pai durante o sono, ou quando era acompanhado dos guias espirituais, para, em desdobramento, lembrarem a Adelino o perdão que havia acontecido entre os dois e o compromisso de um receber o outro como filho, Adelino se mostrava apavorado porque ele não lembrava do passado, mesmo desdobrado durante o sono,
ele não lembrava, e quando ele via a imagem de Segismundo, porque os dois estavam imantados, né, por uma questão de reajuste espiritual, ele ficava apavorado e queria voltar correndo para o corpo e rejeitava totalmente a ideia de aproximação com Segismundo. Então, Raquel, que seria a mãe de Segismundo, era o espírito maternal conciliador encarnado, casada com Adelino, também já tinham vínculos de várias encarnações, e ela é que seria ali o, 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 o pilar de construção do perdão e da afinização entre os dois na encarnação. Então, até durante o processo de fecundação, Adelino se mostra totalmente refratário a receber aquele espírito, como que intuitivamente sentindo a animosidade do passado, porque ele foi vítima de Segismundo e ele sentiu um pavor danado. Então, até durante o processo de fecundação, o espírito dele meio que, sem saber por quê, rejeitava aquela possibilidade. Mas graças a Deus e a intercessão dos amigos espirituais, o processo se dá, e Raquel, como conciliadora, tanto em desdobramento quanto depois de encarnada, é quem é o verdadeiro alicerce da harmonização entre aqueles dois espíritos. Então, quando Jesus fala de pureza de coração, de sermos como as criancinhas, simples, puros, humildes, pacíficos, naturalmente há uma referência da ternura materna com que a criança é criada, da ternura paterna com que a criança é criada, com as condições morais daquele lar em que a criança convive e os exemplos que ela vivencia, para que ela consiga êxito no seu compromisso espiritual encarnatório. Como Hamed já havia comentado, as crianças são como galhos verdes. A flexibilidade do espírito enquanto criança, se em contato com pais generosos, de espírito totalmente isento de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças com o objetivo real de lapidá-las num clima constante de amor e compreensão, lembrando que elas não são nossas, estão apenas no estágio temporário no nosso lar, serão da maior valia para que aquele espírito tenha sucesso nos seus compromissos. Porque por mais flexível que a criança seja sob o véu do esquecimento, há um passado, uma história, uma individualidade, uma identidade dentro dele que reage e ele manifesta isso no seu comportamento. E é a isso que os pais têm que estar atentos para direcionar da melhor forma. O lar é a primeira escola. Os pais são os primeiros professores. O primeiro dia de vida é a primeira aula dos nossos filhos. O pensamento. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. A cegueira humana, como se fôssemos puros, exigimos pureza dos nossos amados. Nós somos tão orgulhosos, sim, somos tão orgulhosos, que nós, como não conseguimos realizar, né, sempre atos de grandeza, de pureza, de humildade,
o nosso orgulho cobra isso do outro. A gente exige do outro algo que a gente não consegue realizar, até para poder justificar em nós, ele também não consegue. Eu não consigo, mas ele também não. Então, a gente quer que o outro faça para que a gente se esforce a fazer. Mas a gente busca, de maneira orgulhosa, se ele não consegue, eu também não consigo, está tudo certo. Ele não é melhor do que eu. É o que o nosso orgulho busca. E muitas vezes, nós nos achando melhor do que o outro, tentamos dirigir a conduta do outro como se a nossa fosse pura e perfeita, para que o outro haja como nós agiríamos. Como se nós fôssemos um exemplo ali de moral e de bons pensamentos. Eu vou contar para vocês agora o caso do amigo espiritual Júlio, que está no livro Espírito da Verdade. Júlio era casado com uma jovem moça, bela, simples, bondosa e muito amistosa. Ela tratava bem todo mundo, ela era sensível, era boa, tinha uma pureza já conquistada no seu comportamento. E com isso, sempre formosa, cumprimentando a todos, falando com todos. A vizinhança naturalmente começou um disse-me-disse sobre o seu comportamento. E um belo dia, Júlio, no trabalho, incitado por um telefonema de uma vizinhança fofoqueira, alguém avisa no telefonema para ele no trabalho de que um homem entrou na casa dele e a esposa dele estava lá sozinha. Ele fica enlouquecido, sai do trabalho correndo, abre a porta de casa devagarinho e vai direto para o quarto. Chegando lá, ele encontra a esposa ajoelhada junto com um homem, próximos, junto à cama. Ele imediatamente pega a arma que carregava e mata os dois. Mata os dois e depois tira a própria vida. Tragédia familiar. Só que quando ele chega no plano espiritual, ele descobre a verdade. Aquele homem na casa dele, junto com a esposa, era um eletricista que estava consertando a tomada. E ela estava mostrando o defeito para ele. Ela não era culpada de nada do que foi acusada. E Júlio fica naturalmente acabado, arrasado, envergonhado, humilhado. Ele ainda fica sabendo que a esposa queria consertar a tomada para poder passar a própria roupa dele, para que ele tivesse a roupa bem aprumada para o trabalho no dia seguinte. Então, o Júlio, a culpa, o remorso, o que ele pede então? Ele suplica o perdão aos dois, né, que foram suas vítimas, e pede a bênção de uma nova encarnação, de martírio, de meio século, num corpo cego. Ele pede para vir sem enxergar. Então, muitas vezes, nós nos apiedamos
dos cegos, dos deficientes. Ah, coitado, coitado. E foi a prova que eles mesmos pediram para que eles não reincidissem no mesmo erro anterior e consigam superar a si mesmos. Então, essa história de Júlio nos reflete a essa afirmação. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. Nós, muitas vezes, achamos que o outro faria uma coisa porque nós faríamos aquela coisa. Aí nós fazemos um mau julgamento do outro. E isso começa no pensamento, não é? Naquele que nem sequer se concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Aquele que é incapaz de dizer que o outro faria uma coisa ruim. Não, não, ele não faria isso, não. Quando alguém faz uma fofoca dizendo que o outro falou alguma coisa ruim de nós, ou fez, o que já tem progresso realizado é capaz de afirmar com convicção que o outro não faria uma coisa daquelas, porque ele nem sequer concebe a ideia do mal. Naquele em que surge essa ideia do mal, mas ele a repele, há progresso em vias de realizar-se. É o mérito do esforço, ele está se esforçando para que aquilo não passe mais na cabeça dele, para que ele supere aquele comportamento, aquele pensamento. Já há o esforço para o progresso. E naquele que pensa no mal e nele se compraz, bem feito, eu sabia. Ele vai fazer isso, ele com certeza é culpado. O mal ainda existe em toda a sua plenitude. Então, o esforço ainda talvez perdure mais encarnações do que o outro para dominar esse pensamento mal. E o pior, nele se comprazer, bem feito, ele se deu mal. Eu sabia, bem feito. Isso é um negócio delicado. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. É a gradatividade da evolução. Nós precisamos lembrar que o livre-arbítrio significa a capacidade de pensar e agir. Somos insensatos se não assumimos responsabilidades pela nossa própria vida. Mas Deus leva em conta a gradatividade da nossa evolução na hora do peso da consequência, da expiação que virá por conta daquele erro que a gente cometeu, daquele mal. Tudo será proporcional ao nosso grau de evolução. E tem uma outra coisa importante. Antes de auxiliar os outros, precisamos primeiro a tomar conta de nós. A cegueira íntima não nos permite ver com clareza os limites da verdadeira ajuda. Então, às vezes, a gente pensa que está ajudando o outro. É aquele ditado, né? Eu dou o peixe ou eu dou a vara e ensino a pescar? Então, muitas vezes, a gente quer dar o peixe pronto para o nosso filho, para alguém, para um amigo, um familiar, ao invés de orientarmos, de ajudarmos a preparar a vara e se colocar no trabalho da pesca, né? Nesse ditado. E muitas vezes, assim, nós invadimos a individualidade alheia, impedindo que o outro faça as próprias escolhas, esquecidos de que a decisão delas diante das dificuldades é proporcional ao seu grau de compreensão. Quer dizer, muitas vezes eu talvez já fosse capaz de tomar uma decisão mais acertada sobre uma situação, mas aquele outro espírito, filho, cônjuge, amigo, quem quer que seja,
ainda não está no mesmo grau de maturidade evolutiva para tomar uma decisão tão assertiva e ainda precisa aprender através do erro, através da dor, que vai, na verdade, fazer com que ele se adiante, ao invés de eu dar a receita de bolo pronto e a solução que ele não vai alcançar e não vai servir em nada. E vai ser uma invasão no processo evolutivo daquele espírito, da sua individualidade. Então, ninguém deve escolher ou decidir por ninguém. Por desconhecermos o caminho de aprendizado que Deus reservou para cada um, é que subestimamos a capacidade dos outros de solucionarem suas dificuldades. É um processo individual o crescimento. Não é porque está convivendo no mesmo núcleo que eu, que tem o mesmo grau de evolução que eu. Pode ser mais evoluído do que eu, pode ser menos. Aqui no planeta Terra, nós temos espíritos em todos os graus evolutivos. E os mais evoluídos têm o dever de auxiliar os que ainda estão retardatários nesse processo. Mas auxiliar não quer dizer dar a resposta, não quer dizer viver por eles, não quer dizer induzir o comportamento. Quer dizer saber ouvir, saber orientar, saber o momento de estender a mão, mas permitindo que o outro tome as próprias decisões e faça as próprias escolhas e assuma as consequências por elas. O mais importante não é curar, e sim ensinar o doente a conviver com a enfermidade até a sua autocura. Quer dizer, é ensinar o outro a ter resignação pelo que passa, é ensinar a aceitar as leis de Deus, as dificuldades e as diferenças do outro com o outro. E sobre os hipócritas? O que temos a falar sobre os hipócritas? O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porque é do coração que partem os maus pensamentos. Era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Então, a gente tem aqui a ilusão da moral social em contraponto à moral cristã. O apego às práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelo homem, eles viviam sob a moral social. Quais são os alicerces da nossa conduta? Porque a moral social, ela muda conforme o tempo. A sociedade vai evoluindo, as leis sociais, as regras de conduta social vão se modificando. Então, o que é moral ou imoral é relativo. A cada geração, a cada era, muda-se a moral social que é estabelecida pelos padrões imperfeitos do conhecimento humano. A sociedade evolui com a evolução do próprio homem, da própria humanidade. Então, essa moral era o que dizia Jesus quando diz: eu não vim destruir a lei de Moisés, porque Moisés aplicou uma moral social adequada àquela geração, àquela época, era o que os homens precisavam. Mas Jesus veio nos trazer o reforço da moral cristã. A que moral nós estamos nos pretendendo? A das leis passageiras, das elites humanas, referentes a uma época, a uma geração, ou das leis verdadeiras e eternas de todos os tempos? Refletindo sobre os nossos alicerces, os alicerces da nossa conduta moral, é que nós vamos aprender a nos libertar do conflito,
Lavo ou não lavo as mãos? Então, na moral social, são cegos que conduzem, cegos pelos seus padrões imperfeitos de conhecimento. Não basta ter as aparências da pureza, é preciso ter a pureza de coração. É necessário nos libertarmos do conflito e alcançarmos a autocura. Quantas vezes nós não ficamos no dilema do ai, faço ou não faço? Ai, mas aquela questão do banquete, né? Ai, eu só vou convidar fulano e beltrano porque eu sei que eles têm o mesmo comportamento social que eu e serão capazes até de retribuir, nos convidando também para a casa deles. Já não vou convidar o cicrano. O cicrano é muito simples, não, sabe, não vai apreciar essa minha comida maravilhosa, os meus talheres de prata. Ele é simples, não vai dar valor a nada disso. Então, e nem vai poder retribuir, porque a casa dele é simples, ele é pobre, né? Estou dando exemplos. E a gente, no íntimo da consciência, existe o conflito. Ai, meu Deus do céu, o outro é simples lá e não vai apreciar meus talheres de prata, mas é uma boa pessoa, né? Seria uma boa oportunidade, ele está entre nós, ele sempre fala coisas tão agradáveis. Ai, mas será que ele vai saber comer com esses talheres? Então, existe esse conflito entre nós, muito normal no momento em que passamos aqui na Terra, humanamente normal, num planeta de provas e expiações, mas cada vez mais nós precisamos buscar a nossa autocura, rever os nossos conceitos, os nossos valores, para chegarmos ao processo evolutivo com o qual nos comprometemos, né, para que não percamos a encarnação mais uma vez. E Jesus fala: toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. Quer dizer, todo ensinamento, toda conduta que não vier, que não tiver raízes na moral cristã, ela vai desaparecer da Terra. É uma questão de tempo. Porque o nosso planeta também está em evolução, caminhando para a regeneração. Então, tudo que não é de Deus, tudo que não foi trazido pelas leis naturais, pelas leis de Deus, pelas leis morais, que Jesus nos exemplifica tão bem, que a doutrina espírita nos traz ali tão ricamente no Livro dos Espíritos, vai se dissipar, ou vai embora, ou vai para outra morada, porque o que não é de moral cristã não terá espaço por mais muito tempo no nosso planeta. E os escândalos? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Escândalo é toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, não é uma coisa física, não é uma coisa material, isso aqui é uma metáfora, né, que Jesus fala para exemplificar naquela época. E ele diz: é preciso que haja escândalo no mundo, porque os homens aprendem uns com os outros. Não há mal sem proveito na humanidade. Até do mal, Deus transforma aquilo num ensinamento no outro, porque a dor é regeneradora. Então, o mal que me fazem,
me gera uma dor que faz eu modificar o meu comportamento e não querer mais fazer aquilo com ninguém, porque eu conheço o tamanho daquela dor. Então é preciso que haja escândalo no mundo, porque assim os homens punem a si mesmos, aprendem uns com os outros, e a causa e o efeito é sofrido entre eles mesmos. O que prejudica, o que foi prejudicado, o algoz, a vítima, todos no passado já, e no presente, talvez ainda no futuro, não é? Já alternaram e alternarão ainda entre essas posições. Então, o mal que um faz ao outro é, às vezes, uma simples troca de posição. E aí o outro aprende também quando sofre a dor do mal. Natural que na terra, morada de espíritos rebeldes, difíceis de entenderem o verbo amar, haja erros, as maldades, os equívocos, as omissões, frutos dos vícios e das imperfeições de seus habitantes. Muitas pessoas se contentam em apenas evitar o escândalo, porque estes lhe faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Então, tem muitas pessoas que se comportam de uma forma parecendo moralmente elevadas ou cristãs, mas não, é porque elas é uma camuflagem do orgulho, para que não se perceba o que tem realmente dentro do coração delas. Então, as primeiras vítimas dos escândalos somos nós entre nós. Somos nós mesmos. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão um remédio no bem. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. É o caso do nosso amigo espiritual Júlio, que pediu, graças a Deus ele se arrependeu a ponto de pedir a prova de vir sem enxergar durante meio século numa próxima encarnação. Mas muitas vezes a reencarnação é compulsória e a deficiência física de um espírito que usou as mãos para matar, para atirar, para prejudicar o outro, a reencarnação compulsória faz com que ele venha, por exemplo, sem as mãos, para protegê-lo de si mesmo. Mesmo que ele não tenha se arrependido ainda, para que ele não se prejudique mais, a misericórdia divina entra em ação e protege, muitas vezes através de uma deficiência física, protege aquele espírito de si mesmo, para que ele não se afunde mais na lama dos escândalos, digamos assim. O Espiritismo é a chave para a compreensão das mensagens de Jesus. A doutrina espírita nos traz todo o esclarecimento, todo didaticamente explica as parábolas de Jesus. O Livro dos Espíritos responde a diversas, mais de 1000 dúvidas que Kardec, nos representando, tirou com os amigos espirituais, traz as leis morais e passa a ser um alicerce para que a gente se apoie toda vez que passarmos por uma situação de conflito, uma dúvida de comportamento, de que decisão tomar, um caso de rebeldia, o Livro dos Espíritos, o nosso Evangelho, o Livro dos Médiuns, enfim, todos os livros da codificação, todos os testemunhos que vêm em O Céu e o Inferno, são ferramentas. Tem a receita de bolo ali, para que a gente consiga caminhar na direção da nossa própria evolução, tendo maior proveito na encarnação.
O homem não tem necessidade de praticar o mal. Ninguém nasce destinado a fazer o mal. Todos nascem para melhorar-se, para reformar-se. Todavia, dada a imperfeição da moral humana, essa evolução se faz com lentidão, visto ser ela realizada primeiro internamente pela vontade do ser. Ninguém é violentado no seu querer para corrigir-se. É aquilo, Deus respeita a gradatividade da evolução de cada um e nos mantém o livre-arbítrio. Nossas escolhas são respeitadas, mas nós seremos sempre responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Eu termino um poema, um versinho de Emmanuel. Teu filhinho contigo. O lar é oficina, os pais são artífices. A criança é a obra. O lar é o gabinete de lapidação. Os pais são buriladores. A criança é o brilhante potencial. O lar é a terra. Os pais são cultivadores. A criança é o fruto. O lar é a escola. Os pais são instrutores. E a criança é o livro em branco. Então, a pureza de coração verdadeira só é alcançada já num grau de elevação espiritual que ainda não é de nós habitantes aqui da Terra. Mas nós já sabemos que podemos ter uma referência dessa pureza no comportamento inocente das crianças, simples, humildes, graciosas, alegres, que se contentam com tão pouco, só precisam de afeto e de direção. Uma criança que recebe afeto dentro de casa reforça os seus alicerces na essência divina que ela traz no coração. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.